Boa noite. Direto ou indiretamente estamos todos nas redes sociais, quer sejamos convictos frequentadores, apenas interessados eventuais ou mesmo críticos assumidos. O Facebook, a maior das redes, nasceu há 13 anos apenas e hoje o número de utilizadores vai em 2.000 milhões por todo o planeta. E este grande negócio da comunicação tornou-se um grande negócio comercial. O Facebook e a Google juntos representam hoje 80% do mercado publicitário no mundo. Este é claramente o mundo dos média digitais, que tanto abre portas a fantásticas campanhas sociais, como a campanhas de ódio ou claras manipulações, por exemplo, com base em notícias falsas. Mesmo a expressão ver para crer não tem hoje uma validade absoluta. O vídeo que vai ver a seguir de Barack Obama tem a cara dele, a voz dele, mas verdadeiramente nunca existiu. E ainda na semana passada, o FMI teve que vir desmentir uma notícia falsa da morte da diretora-geral Christine Lagarde, que tinha sido veiculada a partir do perfil do Twitter, também falso, de Mário Centeno. Neste tempo em que se passou do Big Brother ao Big Data, as grandes bases digitais acumuladas, nunca verdade e mentira estiveram tão perto. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Esta é mesmo mentira. E é o exemplo de um falso perfil. Mário Centeno anunciava a morte de Christine Lagarde. O porta-voz do FMI teve de desmentir a informação e assim ficava exposta uma conta falsa do Ministro das Finanças, criada depois de eleito presidente do Eurogrupo. Os perfis falsos tentam credibilizar a informação para confundir, manipular ou propagar notícias falsas, as fake news. Mas fake news são uma realidade. Foram usadas nas eleições inglesas, deploying its state-run media organisations to plant fake stories and photoshopped images in an attempt to sow discord in the West and undermine our institutions. e foram fortemente usadas para tentar manipular os eleitores durante as presidenciais dos Estados Unidos. O próprio Facebook reconheceu que mais de 120 milhões de pessoas estiveram expostas a conteúdos enganadores publicados a partir da Rússia. But this is a new kind of threat, right? I mean, nation states trying to attack online communities to try to subvert elections. But I am confident that with enough work on this and collaboration with other companies and with the government, that we can make progress and make this much, much harder for anyone to do in the future. Só que a manipulação pode chegar a um nível estratosférico quando acontece isto. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Não viu nada de estranho? Então foi enganado, porque aquilo que Barack Obama está a dizer no vídeo não é aquilo que estávamos a ouvir. É a cara dele, é a voz dele, mas foi usada uma técnica que permite manipular os lábios para os sincronizar com frases soltas para parecer que está a dizer o que estamos a ver e ouvir, mas não é verdade. E o sistema até permite usar a voz de um imitador. When you giving a speech, make sure you use a lot of pauses and speak in a very weird timbre. Up and down up, down, down. Mas a manipulação mais comum consiste em publicar fotos antigas no contexto atual, como estas sobre a independência da Catalunha. Esta de um manifestante de cadeira de rodas é de 2011 e esta com bombeiros de 2013. Só que o que antes era uma exceção, agora é comum. Aquilo que se passa é que com as redes sociais circulam muitas coisas que na forma parecem ser notícias, mas no conteúdo não são notícias como nós as entendemos, ou seja, verdades, tanto quanto possível, passadas pelo crivo de jornalistas e apresentadas como informação para nós e não como propaganda. Mas fica também o alerta. Estas notícias não são apenas ingênuas e humorísticas. Há campanhas internacionais orquestradas ao mais alto nível. São os próprios Estados, os militares, partidos, think tanks, etc., que estão, digamos assim, a ser pagos para pôr a circular informação que não corresponde à realidade. Alguns até pagando aos cidadãos, não é? Como acontece na China. Para combater este problema, o Facebook contratou 10 mil pessoas e vai duplicar o número no início de 2018 para criar software e controlar a veracidade das publicações. We're investing so much in security that it's actually going to significantly impact the profitability of the company. O Facebook é um pouco como sendo uma criança grande, tem um poder enorme nas mãos,
mas não tinha a consciência plena do lado negativo de possuir esse poder. Se o Facebook fosse um país, seria o mais populoso. Tem 2.000 milhões de utilizadores. Em Portugal, há mais de 4 milhões de contas. Mas em todo o mundo há 270 milhões de contas falsas ou fraudulentas, para esconder crimes que podem ir da difamação à publicação de fotos íntimas e burlas. Mas nem sempre a internet esconde os criminosos. Por cá, a Procuradoria-Geral da República tem um entendimento com as redes sociais para obter informações de forma rápida. A colaboração das redes sociais foi um fator que acelerou bastante a investigação criminal. As redes têm noção da informação que têm. As redes têm noção de que têm muita informação que é vital a muitas investigações e por isso cooperam. E a cooperação delas foi muito importante no desbloqueio de muitos processos. E estamos a ser apontados como um dos bons exemplos de funcionamento com os operadores. E isso é o resultado desta iniciativa de aproximação direta. Os diretos no Facebook vieram potenciar uma outra realidade: os crimes em direto. Homicídios, suicídios, violações. Mas não fossem as redes e o mundo continuaria grande. Agora, um simples computador permite criar uma campanha solidária para pais ajudarem o filho a fazer uma cirurgia ou para lançar campanhas bizarras como esta que cativou 50 mil pessoas para abater a tiro o furacão Irma nos Estados Unidos. Estupidez ou sarcasmo? O certo é que o xerife de Pasco teve de alertar para os riscos de andar aos tiros para o ar. É a nossa vida no digital a influenciar a nossa vida real. As pessoas acabam por ser avaliadas pelo número de likes e de partilhas que os seus posts têm. E como o virtual acaba por ser aqui um motivo de ruído na relação e na comunicação que depois se vai estabelecendo. E hoje em dia, o que não fazemos por um like? Quebra-se a evolução de um novo mundo, quebram-se velhos hábitos. Bem-vindos ao Fronteiras 21, programa que resulta de uma parceria RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos também todos os presentes no Teatro Thalia, a partir de onde fazemos este programa, que chega ao mundo inteiro também através da RTP Internacional. E, obviamente, cumprimento em particular os meus convidados desta noite, Clara Ferreira Alves, boa noite. Clara Ferreira Alves, jornalista, como sabe, também cronista e escritora. Igualmente um dos maiores peritos em médias sociais e particularmente marketing digital, Renato de Paula. Boa noite e bem-vindo também, muito obrigado. Ainda o especialista em ciência política, comentador da atualidade internacional, conhecido de muitos, Bernardo Pires de Lima. Boa noite, Bernardo, também para ti. E Alexandre Brito, que é jornalista da RTP, como eu, subdiretor de informação da RTP para a área do multimédia. Bem-vindos todos. Clara, tivemos aqui uma série de exemplos que apontam para a propaganda no sentido mais lato nos chegar de várias formas. Há como evitar a grande manipulação que está desenhada? Não. Eu devo dizer que fui uma das... Não só não estou nas redes sociais, tenho horror à ética e à estética do like e à cultura do like. Mas há de estar lá citada várias vezes. Fui uma das primeiras vítimas de fake news, porque há uns anos atrás circulava com a minha assinatura e com, digamos, o logo da minha crónica, a pluma caprichosa no Expresso, um texto absolutamente insultuoso para Mário Soares. O texto circulou durante anos. Curiosamente, toda a gente acreditou que eu tinha escrito aquele texto terrível. Pessoas, minhas amigas, porque não se percebia ainda na altura que era possível fazer circular um texto falso. E depois veio um segundo texto a seguir, em que eu basicamente dizia que a democracia era uma coisa terrível e que os políticos eram uma frase que eu jamais, uma palavra que eu jamais utilizaria, cavalgaduras. O segundo texto também era muito insultuoso. O primeiro eu fiquei em estado de choque, sobretudo porque ele foi enviado para embaixadas, para instituições, portanto foi deliberadamente um ataque. Não houve nada a fazer. Reagiu, desmentiu, tentou fazer alguma coisa? Desmentimos no Expresso na primeira página, desmenti na minha coluna, desmenti na televisão. O que é facto é que 5, 6 anos depois, o texto voltou a circular quando Mário Soares morreu e novamente pessoas acreditaram que o texto era verdadeiro. Ou seja, é por isso que eu digo que é impossível de ter esta audiência global. Em primeiro lugar, porque as pessoas têm tendência a acreditar num mundo absolutamente virtual. A primeira atitude perante este mundo é uma atitude de credulidade, não é de incredulidade. E, portanto, as pessoas tomam por boa informação que é ou manipulada ou falsa. Porquê?
Bom, porque o jornalismo criou, com os seus padrões, a sua deontologia, o seu corpo estrito de regras, uma maneira de informar o mundo que foi, mal ou bem, aquela que vigorou durante séculos e, sobretudo, com grande vitalidade no século XX, que é um século, sobretudo para nós na Europa, um século muito histórico, um século cheio de grandes acontecimentos, de grandes guerras, etc., mas funcionou também no século XIX. E, portanto, esse jornalismo criou uma relação fiduciária com o receptor de notícias. A questão da mediação entre o acontecimento e o receptor. E, portanto, há sempre a ideia de que aquilo, quem informa está a informar com boa fé e sem dolo, como se diz no direito. O que é que muda é que todo este mundo, todas estas organizações, eu penso que quando os cientistas descobriram a energia contida na fissura do átomo, também ficaram muito contentes, porque era uma descoberta extraordinária. Ninguém imaginava que havia tanta energia numa partícula tão pequena como aquela. E, de certo modo, aconteceu mesmo primeiro com o Facebook, as primeiras redes sociais. Há um primeiro movimento de deslumbramento com a capacidade de comunicarmos uns com os outros com tal facilidade, e depois há um movimento de identificação e depois de organização em grupo. Hoje, as redes sociais, mas sobretudo o Facebook, que é a mais importante, até ser destronada, e será destronada com outros mecanismos de atuação, tem todas as características de uma organização totalitária. E funciona exatamente como uma organização totalitária, opaca, com segredos que não podem ser revelados e que estão detidos por uma nomenclatura em Silicon Valley, de que Mark Zuckerberg, com este ar azulgado e ingênuo, é o principal titular e, portanto, é a boa cara do Facebook. Eu penso que isto também escapou um pouco, a criação do Facebook escapou um pouco, mas hoje, muito conscientemente, há uma atitude de dominação de Zuckerberg, de domínio mundial, que é também muito típica. Isto não tem muito a ver com o Big Brother do Orwell, mas tem algumas características do Big Brother. As pessoas hoje encontram-se no Facebook, criam personas no Facebook muito distintas daquilo que são. Eu sei porque eu, durante meses, por razões de escrever, de querer pôr isso num livro que ainda estou a escrever, fui verificar a persona de Facebook. Eu arranjei uma falsa persona, portanto, estou no Facebook, mas com uma persona falsa. Ainda não havia aquelas coisas da privacidade, que há hoje as regulações da privacidade. E fui reparando que pessoas que eu conhecia relativamente bem, criavam no Facebook uma entidade que era para mim desconhecida, que era narcísica e tinha um desejo de validação absolutamente grotesco, porque era feito de pequenos cumprimentos, um desejo de mostrar fotografias para receber o like e os estás tão giros. E depois percebi que havia uma certa infantilização nisto tudo, e todas as organizações totalitárias, como bem sabemos, precisam de diminuir a nossa liberdade intelectual e diminuir o nosso pensamento crítico. E eu hoje, independentemente, e assim termino, das ramificações sistémicas, mundiais, políticas, eu estou a falar quase das neuronais. O Facebook está a modificar o nosso comportamento psicológico e o nosso comportamento em sociedade. E não sou eu que o digo. Um dos quadros mais altos do Facebook demitiu-se há dias, alegando justamente que aquela organização se estava a tornar uma máquina que estava a destruir aquilo que há de melhor no espírito humano. Uma ex-executiva citada pelo Guardian ainda ontem dizia que ajudou a construir um império que está a destruir o tecido social, muito nessa linha pessimista. Bernardo, estamos na abertura deste olhar amplo. Tu és, obviamente, interessado particularmente das regiões da geoestratégia, da política internacional. Quem é que tem hoje o verdadeiro poder nas redes sociais? É Zuckerberg e os executivos de Silicon Valley, ou há mais alguém que já tenha conseguido puxar a si esse poder? As redes sociais deram um poder astronómico a cada um de nós e equilibraram um pouco o jogo com aquilo que era o monopólio do poder da comunicação por parte dos políticos, dos atores estatais e dos próprios Estados, não é? Das máquinas estatais, das instituições. Ora, isso dá aqui altera as regras do jogo. E dentro deste contexto, que é um contexto que torna e que transforma popularidade em legitimidade e polarização naquilo que são as balizas
que mais ninguém pode sair. Parece que um moderado hoje em dia é um ET no debate. A polarização também transforma os termos do debate. E, portanto, nós estamos montados nesta atmosfera, nos quais as redes sociais, os cyberattacks são uma componente. Eu não atribuo todos os males do mundo às redes sociais, acho que elas têm alguns méritos e acho que nós vamos provavelmente, e a classe política que a usa e abusa, vai provavelmente sofrer também um ajustamento na sua utilização, como em tudo na vida. Mas nós ainda estamos naquela fase em que não percebemos todas as potencialidades da cisão do átomo. Mas há Estados que tornaram as redes sociais, como tornaram o tipo de recolha abusiva, pirateada, roubada dos grandes centros de dados internacionais, nos quais as redes sociais são um fornecedor, como um braço da sua extensão dos seus interesses internacionais. É evidente que aqui a Rússia faz isto com uma enorme mestria. Eu ia perguntar-te concretamente para as pessoas perceberem Mas há o que é que outros atores a fazer o mesmo. Há Estados internacionais, a Rússia é o mais citado, que hoje estão claramente a usar para fazerem com que a sua estratégia chegue a vários pontos do planeta. A estratégia é criar um sentimento permanente de agitação e de afastamento entre os cidadãos e as instituições, que é descredibilizar as instituições das democracias, sobretudo europeias e a norte-americana. E, portanto, isto é um braço da sua estratégia internacional. A estratégia de dividir europeus e americanos não nasce na Rússia com as redes sociais, é amplificada. Tem algum sucesso em alguns exemplos, tem fracassos noutros exemplos, não é a todos os níveis. Agora, é perigosa porque é utilizada e abusada para desmontar os alicerces das nossas vidas já te vou pedir que nos expliques. E aí as redes sociais são apenas mais em concreto e que nos dês exemplos disso, mas a pergunta agora, só para ouvir também o Renato e o Alexandre, há alguma forma de nos defendermos disso, das civilizações, das democracias euroatlânticas se defenderem? Já está em curso, a partir do momento em que se identifica as fontes e as formas como isso é feito, já há em curso alguns centros, a começar aqui em Espanha, porque o processo de referendo na Catalunha, as eleições que nós vamos ter para a semana, também na Catalunha, tiveram uma presença exaustiva e avassaladora de factos alternativos, para não dizer mentiras, e de deturpação da realidade, quer dizer, uma total descontextualização das imagens que são postas, com números que estão identificados pelas autoridades espanholas, como já estão identificados por outras autoridades. Portanto, é preciso conhecer o fenómeno, isso leva tempo. A Comissão Europeia já tem um centro de, digamos, peritagem à volta desses processos. Acho que os Estados Unidos estão num processo caótico interno e, portanto, não têm ambiente político para criar isso, embora isso seja um assunto de primeira linha, que em último caso pode dar a destituição de um presidente, que eu não acredito, mas de qualquer das maneiras, em teoria isso pode acontecer. Portanto, acho que é um processo de ajustamento, de conhecimento. Agora, que o conhecimento está a ser, por exemplo, o caso do terrorismo internacional, que também vive muito da sua ação nas redes sociais e usa-os como instrumento de amplificação da mensagem, nós também demorámos algum tempo a perceber como é que isso era feito, de que modos era feito. Não está absolutamente controlado, mas há alguns méritos do ponto de vista das democracias. Agora uma dimensão diferente, seguramente, que nos vai trazer o Renato Paulo. O Renato Paulo, disse-o a abrir, é um publicitário, é diretor executivo da agência de média Red Fuse nos Estados Unidos, pode dizer-se um grande especialista internacional em média digitais e em marketing digital. Renato vive hoje em Nova Iorque, nasceu em São Paulo, é brasileiro, portanto. Bem-vindo mais uma vez, Renato. Dê-nos o seu olhar sobre este mundo em que nós somos todos quase adivinháveis, a partir do nosso rastro digital, o que para publicitários é um maná, algo extraordinário, ou não? Sim. Aliás, a minha visão não podia ser outra senão positiva. Eu acho que a gente tem que contextualizar toda essa mudança que nós estamos vivendo agora, porque numa escala de tempo é muito pouco tempo. É um tempo absolutamente minúsculo, a gente está falando de 20 anos. Então, a nossa geração, eu acho que um dos grandes fatores que nos coloca a debater esse tema da maneira como a gente debate hoje com esse fervor, é que há uma geração, a geração acima dos 35, 40 anos hoje, foi uma geração que viveu dois mundos completamente diferentes. Completamente diferentes do ponto de vista de controle da informação, completamente diferente do ponto de vista como a gente compartilha plataformas políticas, e as regras do jogo mudaram.
né? As regras do jogo mudaram porque o ser humano vem evoluindo. Eu acho que é impossível você controlar a evolução tecnológica. Eu acho que a gente tem que aprender. E eu dividiria hoje o mundo de redes sociais em 3 aspectos. Do ponto de vista do marketing, é absolutamente sensacional, do meu ponto de vista, porque permite a empresas se tornarem mais eficientes na sua comunicação, a falar com os targets de maneira mais correta, segmentada, relevante. Do ponto de vista de pessoas físicas, eu acho que a gente está vivendo um momento bastante difícil, que é esse momento de ajuste. A minha esperança é que as novas gerações, a geração do meu filho, a geração das pessoas mais jovens, saibam interpretar as informações de uma maneira diferente. Porque a nossa primeira reação, quando a gente vê fake news, por exemplo, é de defesa, porque nós fomos criados num contexto de defesa. E tem um terceiro aspecto que é o macropolítico, que esse sim a gente tem que tomar muito cuidado. Porém, só para terminar, existem hoje soluções tecnológicas, existe um movimento hoje, não só de Google e Facebook, por exemplo, o YouTube, há algumas semanas atrás, alterou o seu algoritmo e hoje 80% dos conteúdos violentos e considerados não apropriados já são freados pelo algoritmo antes, inclusive, de serem vistos a olho nu, né? E, além disso, existem soluções de software de algumas empresas, que depois a gente pode entrar em detalhe, que acabam protegendo o ser humano e as empresas de Esse caso de como nos protegermos é importante, mas eu gostava que o Renato, aproveitando a sua presença, nos explicasse um pouco o seu meio hoje. Ou seja, fala-se do Facebook, da Google, sim, como os grandes monopólios do negócio publicitário. O Renato tem que fazer muitas vezes uma intermediação entre um grande anunciante e um média digital. Como é o processo hoje? Houve também uma grande revolução a este nível. Como é que se escolhe onde se anuncia alguma coisa? Claro. Olha, bom, primeiro existem, eu diria que 3 ou 4 grandes momentos de transformação ou jogadores dentro desse cenário. Um é, obviamente, o Google, o Facebook, a Amazon está tendo um crescimento absurdo e a Amazon tem um poder enorme, porque a Amazon tem os nossos dados, não só do ponto de vista de cookies, como também tem os meus dados de compra. A Amazon tem um poder enorme e a Amazon está expandindo o seu negócio e o grande concorrente hoje no mundo de search do Google hoje em dia é a Amazon. E depois tem um outro aspecto que eu diria que é o mundo da mídia programática, que é esse mundo da mídia pulverizada que hoje a gente compra em leilão, em tempo real, ou seja, da mesma maneira como nós compramos palavras no Google, em search, a gente hoje já compra espaços de anúncios e vídeos através de leilão. Então, o mundo da mídia está passando por uma transformação enorme e nós conseguimos hoje identificar perfis muito específicos de consumidores que estão interessados numa determinada marca e eu acho que a grande mudança para as grandes marcas hoje em dia é que a gente consegue falar com massa, porém a gente começa a falar com massa de maneira segmentada. E no leilão, quanto maior a segmentação, maior o valor? No leilão, quanto maior a segmentação, maior o valor, exatamente. E quanto mais específica for a sua ou o comportamento daquela identidade, porque a gente nunca sabe o nome por questões de privacidade, mas dependendo se nós queremos falar com mulheres que compraram determinado produto na semana passada, na parte da noite, inclusive você pode até começar a geocontextualizar. Isso não o assusta, Renato? Não me assusta, pelo contrário. Eu acho que é uma mudança, é como você tentar tapar com o dedo uma represa que está estourando. Eu acho que a gente tem que aprender, como seres humanos, nós temos que nos adaptar, as regras mudaram, o contexto político mudou. Eu acho que as eleições que antes elas aconteciam a cada 4 anos, hoje elas acontecem diariamente, porque um político ou uma empresa pode sofrer consequências sobre uma determinada posição dia a dia. Então, eu acho que é uma mudança em curso, porém, no meu ponto de vista, eu sempre gosto de ver o copo meio cheio. Eu acho que isso vai nos colocar na frente, mesmo com as dificuldades de hoje. Eu acho que está ladeado de alguém que também gosta de ver o copo meio cheio a este nível, que é o meu companheiro de trabalho, Alexandre Brito. Alexandre, bem-vindo também. Ajuda-nos a acreditar no Zuckerberg quando ele há pouco diz que vai tornar mais difícil a manipulação, que já contratou gente e que vai continuar a investir na segurança. A Clara falou de uma opacidade que se mantém e que muitos denunciam todos os dias como indiscutível. O que é que te leva a poder acreditar que a segurança vai melhorar, a segurança nas redes? Eu acho que a segurança vai melhorar, mas não está muito relacionada com o Zuckerberg. Vai melhorar porque cada um de nós vamos aprendendo, porque estamos a falar de coisas muito recentes e que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que está praticamente no início.
O crescimento é brutal nos próximos anos, portanto isto vai ser muito pior ou muito melhor. E cada um de nós, como vamos aprendendo sobre isto e vamos criando defesas, vamos sabendo como reagir a isso. O Zuckerberg nunca vai fazer isso porque o negócio dele é publicidade. Só para terem uma ideia, o Zuckerberg demorou cerca de 1 ano a admitir que houve intervenção russa nas eleições nos Estados Unidos. 1 ano, praticamente. E fez isso porquê? Porque eles metem publicidade no Facebook, pagam para essa publicidade entrar lá, isso começa a circular e só passado um bom tempo é que eles retiram esses posts, podem retirar esses posts do ar. Mas, entretanto, o dinheiro já foi metido em caixa, ou seja, o dinheiro já está no Facebook. E eles dizem que vão investigar, vão avaliar, vão cortar, mas não vão conseguir fazê-lo. Isso vai continuar a acontecer. Agora, o que eu acho é que esta geração mais nova está muito mais preparada para isso, porque já não acreditam tanto como nós, mais velhos, e até por vezes... Mas deixa-me perguntar, nós temos um filtro de validação, que normalmente tem a ver com a origem da informação. Continuamos à espera sempre da validação por parte do médio tradicional. Os mais jovens não vão ter isso. Eles não se habituaram, como nós, a ler jornais e a reconhecer marcas. Não. Então como é que eles se defendem? Não, eu ainda há pouco falava com... Estás a antecipar uma questão que eu tinha guardado para a frente, mas é fatal. Ainda há pouco falava com um grupo que estava aqui de miúdos novos e o que eles dizem, eles têm 2 níveis, que é o primeiro nível de ter uma noção do que é notícia, e tem o feed do Facebook onde vêem as mais variadas coisas, onde vêem sites como o Público, a RTP, todos eles em que reconhecem ou dão mais credibilidade a um ou a outros, e depois eles têm o segundo nível, que é quando este tema me interessa, eu vou à procura dele. E aí já é uma coisa mais deles, não é tanto receptiva, é deles irem ao encontro dessa informação. E entram nesse segundo nível. E eu acho que eles estão mais preparados do que provavelmente o meu pai ou até a geração da minha idade, que ainda não consegue fazer bem essa distinção. Eles muitas vezes até, estou eu aqui a dizer isso, partilham coisas sabendo que aquilo é falso, mas partilham como brincadeira, como gozo. Não estou a dizer que isso é positivo, pelo contrário. Mas fazem isso. Ou seja, é um risco que isso... É um risco, claro, mas eles têm muitas vezes noção de que aquilo não é verdadeiro, mas partilham na mesma. Como se estivessem numa conversa de café a contar uma história, sabendo que aquilo é falso à partida. Alexandre, nós temos alguns gráficos interessantes com dados concretos sobre a relação dos portugueses em particular, mas não apenas com as redes sociais. Eu sugiro que olhemos e, se quiseres, ajuda-me a comentá-los. Desde logo, o número de portugueses nas redes sociais são hoje perto de 5 milhões, portanto, metade, pelo menos, dos cidadãos nacionais, e aqui incluindo, claro, crianças e idosos que provavelmente não aderem tão facilmente, ou não os deixam, em alguns casos. 96% desses estão no Facebook, 50% no Instagram, 48% no WhatsApp, desde logo. E quer o Instagram, quer o WhatsApp pertencem ao Facebook, tal como o Messenger. Portanto, estamos aqui perante um monopólio indiscutível. Claro. Vamos ver um outro dado, que tem a ver, se calhar, com mais isto de que falavas, Alexandre, que é quanto mais novos, mais tempo ligados. E cada rodinha daqueles representa 1 hora. Portanto, os jovens portugueses, entre os 15 e os 24 anos, estão aproximadamente 2 horas e meia por dia agarrados às redes sociais, que é quase o dobro dos portugueses adultos, vamos dizer, entre os 35 e os 64 anos, que passam ainda assim 78 minutos em média nas redes sociais. Há alguma coisa que te espante? Não, há só um dado curioso desse ajustamento que é feito. A Clara falava do Facebook, que ia acabar por desaparecer, ser substituído. E o que acontece é que a geração mais nova, e aqui estou a falar ali entre os 15 e os 20 anos já começa a não estar no Facebook. Eles até têm conta no Facebook, de vez em quando vão lá, mas já não partilham fotografias da vida à vida, da sua vida, já não partilham onde estão, para onde vão, porque eles já têm noção do mal que aquilo lhes pode provocar e começaram a mudar para outras plataformas como o Instagram, por exemplo. Já vamos falar mais disso à frente, também prometo. O Instagram ainda é mais fácil e mais manuseável que o Facebook. O Instagram é só postar a fotografia, meter um comentário. Mas o que acontece é que eles daqui a 6 meses mudam para o outro lado. O Facebook qualquer dia é uma coisa só já para gente muito inteligente, porque o degrau de exigência é cada vez menor, não é? Isto é assustador. Eu olho para aquilo, nem sabia, 155 minutos? Por dia, em média. Ora bem, nós produzimos mais informação nos últimos 10 anos do que foi produzida em toda a história da humanidade. Sim. Isto é absolutamente científico. É dito pela Google. E, portanto, desta informação que estamos a produzir avidamente e deslocadamente, eu diria que
mais de metade, é totalmente irrelevante. Eu sei porque eu estou no WhatsApp, eu disse que não estava nas redes sociais, estou é ligeiramente diferente. Estou num serviço de mensagens, numa plataforma, enquanto for encriptada, quando deixar de ser encriptada, que vai ser em breve, também pertence ao Zuckerberg. Aliás, eu sei o que é que vai destornar isto tudo e já vou dizer, o que é que vai pôr termo a isto tudo, sobretudo no extrato social com o dinheiro. E nessa plataforma eu passo o tempo a receber vídeos que são divertidos, imensos vídeos por dia. Eu recebo 10 vídeos, eu nem sou muito ativa, e portanto, desses 10 vídeos que são divertidos, eu já passo algum tempo a olhar para aqueles vídeos, não é? Cada vídeo tem 1 minuto, há uns vídeos muito cómicos sobre os temas mais diversos e tal, nem sequer não são fake, mas quer dizer, eu própria, outro dia, pensei, bom, e se eu começo a ver videozinhos, nunca mais vou ler um livro. E é evidente que há uma cultura tradicional, que é a cultura que tivemos durante décadas e séculos, que é a cultura ocidental, é a cultura triunfante no mundo, que começa a estar, já não é só o jornalismo, nem a política, nem a democracia, há um pensamento que começa a estar ameaçado por tudo isto. Já vou querer ouvi-la mais clara. Não sou otimista, eu não acredito que no futuro as pessoas vão recorrer a coisas do passado. Isso vai ser uma cultura de nicho. O que vai destornar isto tudo é uma coisa que o Zuckerberg também já comprou e que é evidentemente a realidade virtual, e que vai desempregar milhões de pessoas no mundo. Eu sento-me em casa e estou de férias no Havaí. Se quiser ir para o Havaí, posso querer ir para a República Dominicana. O gráfico seguinte, curiosamente, claro, o gráfico seguinte reforça algo que disse sobre o Instagram, tem a ver com o que se publica nas redes sociais, e a maioria das publicações tem a ver precisamente com fotos e imagens, cá estão os tais vídeos e as fotografias, que não carecem de tanta explicação. Depois, 40% apenas, portanto, muito abaixo, textos que são publicados. Ainda abaixo são dados portugueses, portanto, dados da Marktest. 36% são links de ligações a outras informações, 26% vídeos especificamente e 20% músicas. E há mais 2 gráficos que eu acho particularmente curiosos, que têm a ver com, aliás, antes ainda, um sobre as redes e o que é partilhado. Essencialmente partilha-se informação pessoal, e depois as pessoas nas redes fazem compras também, mas numa porcentagem bastante menor. 90% dos frequentadores das redes sociais, utilizadores, partilham informação pessoal que tem a ver com os seus gostos, as suas opções. 70% das pessoas viram publicidade, 35% não gostaram da publicidade que viram. Renato, não resisto, isto ainda há aqui muito para trabalhar, não é? Quando muita gente aprova, mas ainda uma porcentagem muito grande desaprova a publicidade que lhes é dada. As pessoas estão a sentir que muitas vezes a publicidade lhes é dada de uma forma quase que as ilude, no meio de uma informação, de uma notícia, lá surge sempre fatalmente o anúncio. Sim, sim, absolutamente. Aliás, tem um movimento muito grande de bloqueio de publicidade, né? Os próprios browsers agora vêm com opções para que você bloqueie anúncios, os próprios celulares hoje vêm também com opções de bloqueio. E o bloqueio, eu acho que, de novo, a gente está aprendendo, né? E a velocidade de aprendizagem é muito pequena. De novo, eu volto aos 20 anos de idade e é uma loucura, né? Enfim, a minha sensação é que você pode ver isso de 2 maneiras. Vendo por um lado positivo, eu acho que as pessoas que vão permitir publicidade nesse mundo de bloqueio, elas vão estar mais interessadas na sua marca, portanto, há mais relevância, né? E também o lado de não gostar da publicidade faz com que todos nós melhoremos. Existe agora um novo fator na publicidade, sem querer entrar muito em detalhes, porém eu acho que é relevante também, onde através de otimização do anúncio. Anteriormente, nós fazíamos um anúncio e esse anúncio veiculava durante 1, 2, 3 semanas na plataforma X. Hoje, dependendo do comportamento da pessoa que interatua com aquele anúncio... O feedback é imediato, portanto. Existem máquinas, existem softwares que fazem diferentes versões daquele anúncio. A gente pode fazer 100, 150, 200 versões de um anúncio por dia, através de ferramentas de otimização. Então, se uma pessoa não gosta daquele anúncio, porém a pessoa se comporta de uma outra maneira nas redes sociais, a gente pode servir outro anúncio a essa pessoa, dependendo dos comportamentos. A nível do jornalismo há algo semelhante até. Nós não temos isto, mas há a possibilidade de fazer, por exemplo, 3 títulos, que durante 1 hora vemos qual é o título que tem melhor receptividade e que depois esse é o que fica no final.
Já existe essa Vamos possibilidade admitir também. que pelo menos são 3 títulos bem feitos e que todos eles Todos ilustram a notícia, já não eram ao princípio. Ia dizer que há mais 2 gráficos que são particularmente curiosos e com esses vamos terminar este olhar mais numérico, e o numérico tem muito a ver também com a realidade das redes sociais. De quantos likes precisa um computador, e o Renato falava agora de computadores que são capazes de alterar anúncios, precisa um computador para saber mais do que qualquer um de nós, do que um colega de trabalho, apenas 10 likes, do que um amigo, vamos partir do princípio que um amigo próximo, apenas 70 likes são necessários e o computador identifica mais sobre nós do que esse amigo. Um membro da família, porventura chegado, 150 likes bastam para saber mais e mesmo o cônjuge será ultrapassado ao fim de 300 likes. Isto é um estudo internacional, está ali a fonte citada, que não deixa de nos fazer pensar seguramente. Este rastro digital também se pode medir por aqui, pelo que vamos ver a seguir, e tem a ver com as nossas opções, as mais variadas. Com base em likes do Facebook, um computador consegue adivinhar a 95% da nossa etnia, a mais de 90% o género, 85% a inclinação política, a religião e até os consumos, por exemplo, de tabaco ou de álcool de que podemos depender. Portanto, dados que nos fazem pensar, não sei se, Clara, reforçam os seus receios mais profundos. Eu tenho sempre medo de organizações que sabem tudo sobre mim, não é? Tento que não saibam. Mas o Sr. Zuckerberg tem ambições políticas. Ainda é jovem, mas tem. Acaba de fazer uma espécie de campanha, pré-campanha eleitoral para conhecer pessoas reais. Porque, de facto, no mundo em que ele vive não há pessoas reais. Então, sentou-se à mesa, como se isso bastasse para conhecer o mundo. E eu acho que isto é uma máquina, imaginem o que é, admitindo que o Zuckerberg, ou os tipos do Twitter, ou os da Google, que são boas pessoas e são americanos, amigos da democracia, tudo bem. Mas admitamos que do outro lado estão os Putins e então, os norte-coreanos são bastante já expedidos também com os trolls e os hackers e tudo isso. Aliás, penetraram em sistemas norte-americanos, o que é sempre interessante, penetraram na Sony, etc. Portanto, não são assim tão parvos como se imagina. E imaginamos que toda esta sofisticação tecnológica poderosíssima está nas mãos do vilão de James Bond. Não é uma ideia agradável. Na verdade, o que o Sr. Zuckerberg e os seus acionistas, o negócio deles é dinheiro, é dados que são vendidos para fazer vender produtos e eles ganham dinheiro à custa disso. É saber coisas sobre pessoas que depois vão vender para o Renato ali vender as coisas dele. E isto é um negócio, evidentemente, e faz andar o mundo e não creio que se possa parar com meros juízos éticos. Mas que é um negócio perigoso, e que se este homem tiver ambições políticas e tiver ao seu dispor uma máquina como esta, torna-se um adversário poderosíssimo e pergunto-me quais são os mecanismos que a democracia que nós conhecemos, a democracia do capitalismo liberal, quais são os mecanismos que a democracia dispõe, visto que neste momento alguns desses mecanismos já falharam aparatosamente com a eleição de Donald Trump, dispõe para conter estes fenómenos de poder absoluto. O que nós temos aqui é uma organização, como disse, com características totalitárias, de dominação mundial e que continua nos métodos e até no modo como se subtrai às regras fiscais dos países, contratando advogados que arranjam subterfúgios magníficos, com um excesso de capital, digamos assim, de dinheiro não usado, disponível, que pode ser investido e que tem a tentação do poder absoluto. É quase impossível não ter a tentação. Por mais bonzinho que o Zuckerberg fosse aos 16 anos de idade, é quase impossível quando se tem este poder. É humano. Quando se tem tal nível poder absoluto, de poder, corrompe é óbvio absolutamente. que toda a gente quer ser imperator. Bernardo, há pouco já deste parcialmente a resposta, mas o poder, há casos concretos que tu tens estudado, aliás, tu fizeste, posso dizer, uma viagem pelos 28 países da União Europeia muito recentemente, tentando perceber algumas destas inquietações, e há casos recentes do que aconteceu nas eleições em França, do que aparentemente esteve para acontecer outra dimensão na Alemanha, do que aconteceu no referendo na Holanda pelo acordo comercial com a Ucrânia, enfim, também há sinais de reação a estas tentações. Deixa-me fazer um bocadinho advogado do diabo, até para contrapor aqui à Clara. Eu tenho LinkedIn, que é uma rede um bocadinho à parte, e acho que é bastante útil profissionalmente.
tenho uma página de Facebook oficial, não frequento o Facebook, basicamente, apenas amplifico o meu trabalho. E acho que nesse aspecto, a utilização que nós damos às redes sociais também depende de nós, não sermos engolidos pelos serviços apenas que as redes proporcionam, mas nós sermos os controladores do uso que damos às redes sociais. E o Twitter. E aqui o Twitter acho que é um bocadinho à parte. Eu uso muito o Twitter como instrumento de trabalho, não faço ideia da espuma dos assuntos, das indignações diárias que lá se passam. Portanto, a utilização que eu faço é uma utilização que me é muito útil a partir da filtragem automática pelos seguidores que eu tenho ou por aqueles que eu sigo, seja notícias, seja fontes de informação, seja personalidades, e isso é muito interessante. Quer dizer, faz ali um apanhado com rigor, porque eu também reconheço aquelas marcas e aquelas pessoas credibilidade para as seguir e para beber dessa informação. Nesse sentido, acho o Twitter, até do ponto de vista da escrita, interessante. Acho que o Miller Fernandes, que é um gênio dos aforismos, seria o maior twitteiro internacional dos tempos modernos. Portanto, há muito ensaio naquela condensação de espaço que pode ser utilizada para outro tipo de digamos, manifestações de opinião, como as crónicas. Isso acho que é interessante, mas depende do uso que nós fazemos disso. Depois acho que o Twitter ou o Facebook também foi importante na última década para muitos acontecimentos internacionais e impôs-se positivamente. Depois, como é que evoluiu é outra questão. Estás a pensar na Primavera Árabe desde logo? Estou a pensar antes disso. Estou a pensar logo na eleição do Obama em 2008. Não é? O Obama chegou a quase 10 milhões de novos eleitores, sobretudo uma camada muito jovem, através do uso inteligente das redes sociais. E, portanto, mobilizou para a sua causa. É evidente que isto também pode ter o lado perverso, não é? Trump fez isso até melhor. Fez isso até melhor. A senhora Clinton tinha uma máquina até bastante mais aliada, não teve sucesso. Portanto, nós temos aqui um dispositivo, um aparato que usamos de diferentes maneiras. É o tal Há mundo também novo. uma maneira boa para usar. Falar das primaveras árabes, que acho que foi... Não é o termo já não faz qualquer sentido, como no princípio já não fazia. Mas, por exemplo, nós tivemos ali um dispositivo inicial de revolta anti-regime na Tunísia e no Egito muito interessante, através das redes sociais, de uma população jovem, eu diria cosmopolita, para não ir muito mais longe, em que fez uma revolução de baixo para cima, anti-regime. Criou uma narrativa, expôs uma série de podridões dos regimes. Isso é positivo. Depois, a nossa avaliação, sobretudo aqui no Ocidente, é que nós achámos que isso se ia traduzir em vitórias políticas. Quando chegámos à conclusão, olhámos para os números, vimos que só 24% dos egípcios tinham acesso às redes sociais, usavam as redes sociais. E, portanto, depois surpreendemos porque é que eles não tiveram sucesso nas eleições. Porque isso é apenas uma amostra da realidade. Estou a falar da revolução na Ucrânia, estou a falar até na China da exposição que a poluição tem enquanto fator de quebra da indústria, de paralisação da indústria ou de pressão ao poder político, que é enorme. O ambiente, o clima, a poluição que é gerada pelas grandes metrópoles chinesas. Isso é exposto de uma maneira que os órgãos oficiais do Partido Comunista Chinês não permitiriam. Portanto, a questão é muito o uso que é dado, eu acho que o uso que é dado às redes. Eu aproveito essa tua ideia para lançar uma conversa da Daniel Santiago, correspondente da RTP Madrid, com o Juan Luís Cebrián. Cebrián é, como devem saber, o diretor executivo do grupo de média Prisa, o grupo espanhol. Ele foi diretor fundador também do jornal El País. Em entrevista exclusiva à RTP, diz que a internet não é uma ameaça, mas uma oportunidade, uma revolução cultural que deve ser aproveitada. Diz, no entanto, que muitas vezes as redes sociais funcionam como uma espécie de lixeira de notícias e aí como uma ameaça à opinião e mesmo à democracia. A solução, acredita, é não combater, mas juntarmos-nos a este movimento. Juan Luís Cebrián, obrigada por receber a RTP aqui na sede do Grupo Prisa. Eu começo por perguntar-lhe qual a real ameaça das redes sociais sobre os média tradicionais. Bueno, el problema no es que sea una amenaza de las redes sociales. Es decir, yo creo que las redes sociales son un progreso, en principio, para la humanidad e Internet. O sea, hay más comunicación entre las gentes, hay menos barreras de entrada para comunicarse colectivamente. El problema es que han desaparecido las reglas del juego y tiene que haber reglas en cualquier sociedad civilizada, ¿no?
y las redes sociales se han convertido en cierta medida en un basurero de noticias. Ahí hay que tener en cuenta que todo el conocimiento universal está en la red y por lo tanto eso es muy positivo, la sabiduría, el conocimiento auténtico. Pero al mismo tiempo la red está llena de insultos, difamaciones, calumnias, mentiras, no se sabe lo que es mentira y lo que es verdad. Entonces la amenaza no es tanto para los medios tradicionales, que tienen que saber que en gran medida van a desaparecer por las nuevas tecnologías, pero eso es normal, como para la formación de la opinión pública en las democracias, porque la gente pues no sabe distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, en definitiva. Então, por onde passa o futuro da credibilidade da informação? Bueno, todavía no sabemos cómo va a funcionar esto. Digamos, estamos en una etapa de prueba y error. Hay que decir que las grandes tecnológicas, singularmente Google, están trabajando en algoritmos que permitan efectivamente hacer una discriminación, ¿no? Al principio se resistieron, Facebook se ha resistido más que Google, pero habida cuenta de los sucesos a los que hemos atendido últimamente, pues están trabajando seriamente en ello para garantizar la credibilidad de las noticias importantes, ¿no? Y están colaborando Google concretamente con las grandes marcas, con los medios de referencia. Pero estamos en una etapa experimental, ¿no? Lo que es importante entender es que en gran medida la respuesta tiene que venir del software. Normas jurídicas o legales son difíciles de aplicar. O que aconteceu no caso das eleições francesas, no referendo considerado ilegal na Catalunha, são casos paradigmáticos. Bien, eso ya tiene que ver con la intervención directa de poderes extraños, no con el lío que se genera en las redes por sí mismo, por la actividad de los voluntarios o de los ciudadanos, sino por la intervención directa de algunos gobiernos, que pueden ser gobiernos o pueden ser a veces poderes económicos, empresas, lo que se quiera, ¿no? Hoy mismo se comentaba que el 30% del tráfico de Julian Assange está referido a Cataluña, por ejemplo. As redes estão a mudar os poderes e a relação do poder com a comunicação social. Bueno, el primero que descubrió la potencialidad en las elecciones de las redes fue el presidente Obama. Obama ya se sabe que ganó las elecciones porque efectivamente supo movilizar las redes sociales en ese momento a su favor. O caso de Donald Trump. La novedad de Trump es que él tuitea, directamente él, no tuitea otro por él, él utiliza sus pulgares todas las mañanas para decir lo que piensa. Hay quien cuenta que se levanta temprano, pone la Fox, que es una cadena muy concreta además, entonces la Fox cuenta lo que sea y él tiene un par de impulsos, que son un par de tweets, y a partir de ahí marca la agenda política. Em Portugal, 62% dos utilizadores já veem as notícias nas redes sociais. De que forma é que isto muda o posicionamento dos meios de comunicação social tradicionais? Lo primero que tenemos que hacer los medios tradicionales es no resistirnos al cambio, sino aceptar que el cambio es así y que es para mejor si sabemos utilizarlo. Es decir, yo para nada pienso que Internet sea una amenaza, creo que es una oportunidad. Lo que pasa es que es una revolución y todas las revoluciones generan víctimas y son sangrientas. Y por lo tanto lo que hay que hacer es sumarse a la revolución, no tratar de resistirse a ella, aunque hay muchas revoluciones que devoran a sus hijos, pero en fin, este es otro problema. Juan Luís Cebrián, obrigada por nos ter recebido e por esta entrevista para a RTP. Muchas gracias a usted. Uma entrevista conduzida pela Daniela Santiago, a Cebrián, um dos homens que mais conhece os média e o negócio dos média também na Europa, mas seguramente é nos Estados Unidos que mais estudos há sobre redes sociais e a correspondente da RTP, a Márcia Rodrigues, neste caso, falou com aquela que é uma das mais conhecidas investigadoras da Universidade de Georgetown, que é a Nikki Usher, autora já de vários livros sobre o assunto. Ela sublinha muito a questão da verificação, que é uma palavra antiga do jornalismo e das preocupações dos jornalistas, e diz que todos os assuntos que se tornaram verdadeiramente virais, mesmo os falsos, passaram pelo crivo das grandes marcas ligadas aos média tradicionais. Nikki Usher é a investigadora americana que mais publicou sobre jornalismo, redes sociais e era digital. Usher é doutorada e professora na Universidade de Georgetown.
viajou por redações de todo o mundo e investiga especificamente as mudanças produzidas no jornalismo tradicional e na sua adaptação à nova era digital. How would you measure the impact of social media on journalism today? For journalists, it means that not only are you operating in a 24/7 web deadline, but you're operating on a social deadline, which is even faster to some degree because you don't need as much information to push out as you might with a full story, for example. But at the same time, journalists can monitor the world from their desks, right? Just by following a hashtag. Para Nikki Usher, dos maiores desafios aos jornalistas é a compreensão da realidade digital, ou seja, perceberem que as redes sociais não refletem de forma alguma o que se passa na maior parte da sociedade. One of the problems is journalists tend to take social media as a pulse of the country or the world, when in reality only a small percentage of people are actually using social media every day, or Twitter. Journalists use social media all the time and they tend to forget ordinary people. An active user is generally measured by somebody who checks into a platform once a month. Outro perigo, segundo a investigadora americana, é considerar que, por causa das redes sociais, cada cidadão pode ser um repórter, um jornalista, só porque está no local certo, a determinada hora, a registrar um acontecimento. Some of my colleagues in academia would herald the citizen journalist as the great democratizing, one of the greatest effects of the democratizing of the web. And I actually really disagree with that. I'm not a real believer in citizen journalism. I prefer the term eyewitnesses or eyewitness news, because these are people who, unless they've decided to become a journalist, right, and take on that moniker, are just happen to be in the right place at the right time. Nikki Usher dá exemplo sobre o poder dos jornalistas perante os utilizadores das redes sociais. Todos os acontecimentos que se tornaram virais até agora só o foram porque foram propagados pelos grandes meios de comunicação primeiro. There's just so much more power behind an organization, a news organization that has hundreds of thousands and, even tens of millions of readers and viewers and people sharing stuff online. There's no way any one person outside of that framework can really amplify their voice. If you look at every single viral story, the moment where it went viral is when somebody in the news media picked it up, right? Outro grande perigo das redes sociais é a propagação constante de informação falsa. And right now, I think one of the things that's interesting is even that citizen content, a lot of news organizations are a little wary of using it, so they'll often use a verifying service like Storiful, for example, like one of these B2B companies that will check, vet, and verify social media content from that citizen journalist before it is then used on a news property. And when that doesn't happen, you get into some real issues. For example, a lot of journalists were just using Twitter reactions to support some of their stories, and some of those Twitter accounts turned out to be Russian bots. And so that shows the importance of verifying social media content before you use it in a mainstream or legacy news platform. Com a imagem de Ricardo Guerreiro, Márcia Rodrigues, RTP, Washington. Seguramente dados para refletirmos, mas para não tornarmos uma conversa esta apenas de jornalistas, Renato de Paula, esta questão da verdade, até que ponto é importante para um publicitário como o Renato, que mexe com grandes investimentos? Ou seja, como é que é uma preocupação sua garantir a um anunciante que pode dar crédito, que pode acreditar que aquelas pessoas de que lhe fala existem mesmo, ou seja, que não são perfis falsos, que não são robôs? Isto é determinante no seu trabalho? Absolutamente determinante. Absolutamente determinante. Hoje, por exemplo, eu não sei, você deve ter acompanhado os problemas que o YouTube enfrentou recentemente. Algumas grandes marcas mundiais, elas colocaram o YouTube na geladeira exatamente por isso.
por não poder garantir a verificação, para não garantir que os anúncios saem no mesmo contexto de uma mensagem verdadeira. Então, hoje, as marcas estão absolutamente preocupadas em estarem conectadas com mensagens verdadeiras, sólidas e com um conteúdo cada vez mais correto. Não necessariamente positivo, porém correto. Eu acho que isso é super importante. E, de novo, entram aí as soluções de software. A indústria está se apoiando cada vez mais em soluções de software que permitem que nós nos protejamos um pouco. Mas há reportagens sucessivas, ainda li uma há não muito tempo, que mostra que o meu perfil que a rede social identifica perante um anunciante ou perante um consumidor não tem nada a ver com aquilo que eu sou verdadeiramente, sequer com os likes que eu coloco no Facebook. Como é que, no vosso caso, conseguem chegar à verdade? Por exemplo, um exemplo específico. Hoje nós temos um software que nos permite saber se os cliques são feitos por bots ou se são feitos por humanos. E antes de enviar um anúncio para aquele determinado site, a gente sabe se o site é real ou não é real através de softwares de monitoramento de bots, porque hoje aproximadamente entre 20% e 30% dos cliques na internet são feitos por bots. Então é um grande problema. 20% a 30%. 20% a 30%. Então há uma preocupação, há uma transformação da indústria com relação à credibilidade. Inclusive, até aproveitando o gancho dessas entrevistas que nós acabamos de ver, eu acho que existe uma oportunidade para o mundo de notícias para que as próprias empresas fortaleçam as suas próprias marcas, utilizando as plataformas para fazê-lo. Porque eu acho que hoje, se nós pensarmos que há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, a expressão fake news nem sequer existia. Tudo é uma velocidade enorme. Então, o assunto da credibilidade, o assunto da verdade, o assunto de ter empresas B2B que hoje fazem checagem de conteúdo nas redes sociais, permitem que os grandes grupos de notícias hoje ganhem mais espaço. Porque o assunto da credibilidade, sim, é fundamental e é parte do nosso aprendizado. Mas percebam também, Alexandre, e volto a ti, os jornalistas, as grandes empresas de média, que a verificação continua a ser um fator determinante. Ou seja, a nossa tentação enquanto jornalistas pode ser muito rapidamente dar às pessoas a imagem fabulosa que acabou de chegar, mas há que checar primeiro, há que ter a certeza de que se está a dar alguma informação útil. Ao mesmo tempo, temos a noção de que amplificamos aquilo que vem nas redes sociais, que era o que Nicky Usher dizia ali. E nós temos aquele caso recente em Portugal, da cena de violência à porta de uma discoteca de Lisboa, que a partir do momento em que surge nas redes sociais ganha uma amplificação enorme, mas é a partir do momento que os médias tradicionais pegam no assunto que ele provoca ondas de choque evidentes. Parece que os jornalistas hoje têm noção de que têm de continuar a fazer isto, apesar da voragem do tempo e da necessidade de chegar primeiro? Eu acho que eles têm a noção. Os jornalistas, os outros, não é? Nós, jornalistas, temos essa noção. O que não temos é, como isto tem sido tudo muito rápido, não temos tido a capacidade de ter as ferramentas que nos possam ajudar a verificar essa informação. Ou seja, e elas existem. Por exemplo, é possível saber se um vídeo que é colocado no YouTube, com relativa facilidade, se esse vídeo foi publicado hoje ou se foi publicado há um ano. E assim conseguimos desmentir. Imaginar ontem, no atentado em Nova Iorque, se há uma imagem da explosão, eu facilmente consigo saber se aquela imagem é verdadeira ou não. Ferramentas para saber se a fotografia é verdadeira ou não. Elas existem. Temos é que ter mais formação, porque nós andámos anos atrás do prejuízo. E a verdade é que a tendência no início é, isto das redes sociais não é connosco, é com alguém, não entramos dentro disso, não criamos estruturas capazes de responder a isso, e elas cresceram muito rápido e vão crescer ainda mais rapidamente nos próximos anos, e nós continuamos atrás desse prejuízo. Houve um grande alerta, obviamente, que foi com o termo fake news do Donald Trump, que é muito curioso, e se me permites, só para terem uma ideia, a maior parte das notícias que houve durante a eleição de Donald Trump, as notícias falsas, vieram da Macedónia. Foram feitas na Macedónia. A CNN fez uma reportagem sobre isso. E porquê? Primeiro, porque é fácil. Segundo, porque o meio deixou de estar controlado. Qualquer pessoa pode criar a sua página e ter uma página falsa de notícias, digamos assim. Mas a amplificação do sinal, que falavas há pouco, que é enorme, é barato e é muito lucrativo. As pessoas na Macedónia que faziam essas notícias, e eles próprios dizem que já estão a preparar as próximas eleições dos Estados Unidos, chegam a ganhar $10 mil por mês. Isto na Macedónia é uma brutalidade. Isto é o lado mau da coisa. Tem um lado bom, que é, primeiro, alertou-nos para a situação. Nós agora falamos sobre isto.
e tentamos criar ferramentas para impedir que isto volte a acontecer. Não sei se o fizemos há uns anos, por exemplo, com a Guerra do Golfo. Era justificada? Os factos que nos foram apresentados eram verdadeiros? Como é que nós verificámos aquilo? Fizemos o nosso trabalho nessa altura? O problema é das redes sociais. A Semana das Lives ainda foi antes do Facebook nascer. Havia esse problema. Mas depois tem o outro lado positivo, que é, por exemplo, o New York Times e o Washington Post. O New York Times, por causa do que aconteceu nos Estados Unidos e com o Trump, aumentou em cerca de 500 mil o número de subscritores. Pessoas que foram ter com o New York Times e que pagam e que dizem, não, eu quero informação verdadeira e eu dou credibilidade ao New York Times. Aconteceu o mesmo com o Washington Post, mais de 200 mil pessoas foram lá, têm tido esse crescimento constante. Portanto, tem sempre, como tudo nas redes sociais, tem sempre este lado mau, mas tem depois, quando acaba os extremos, quando acaba a loucura, isto começa a assentar e torna-se em algo, e tenho essa esperança, em algo positivo. Agora, há muito trabalho a fazer, porque isto vai ser uma loucura nos próximos anos, e eu tenho sempre esta ideia na cabeça que eu tenho dito nos últimos tempos, que é a evolução tecnológica nos próximos 20 anos vai ser superior aos últimos 300. E isto é enorme. Apenas começou a acelerar, ao teu ponto de vista. Claro, o jornalismo pode defender-se no meio disto. Estamos aqui a falar de uma realidade micro, do dia-a-dia, como reagir a uma notícia, mas depois há a questão de fundo, onde é que se vai buscar o dinheiro para fazer investigação, análise, fact-checking. Aquilo é que chamamos de jornalismo tradicional, sim. Não. Como, aliás, o Cebriano, tentando não dizer muito mal das redes sociais, disse imenso mal. Percebia-se isso, uma revolução sangrenta, etc. Ele confundiu um pouco, e acho que se confunde muito a internet, que é uma ferramenta verdadeiramente extraordinária, com as redes sociais. E também não é bom não confundir a Google, que é um algoritmo de busca, é um motor de busca da internet, é o mais usado, com as redes sociais. São fenómenos distintos. E, evidentemente, há coisas nas redes sociais, e o Bernardo falou no Twitter, porque o Twitter, nos casos de terrorismo, é extremamente útil para saber que naquela estação de metro houve um atentado e, portanto, para as pessoas não irem para aquela zona e etc. E, portanto, os próprios jornais têm que recorrer ao Twitter, porque as pessoas que estão lá começam a tweetar que há uma bomba em Times Square ou que há uma bomba numa estação de metro da Europa. Mas não vamos confundir informação com jornalismo. Neste sentido, a informação é boa e até ajuda as pessoas a guiarem-se, não é? A afastarem-se de zonas de perigo, etc. Podem ajudar a criar essa revolução. Enfim, eu tenho muitas dúvidas sobre não é o jornalismo cidadão, mas são testemunhas. E tudo aquilo, não pelo modo como acabou, mas porque aquilo não tinha nenhuma estrutura e porque era, evidentemente, apenas virtual. Mas isso é outro negócio. E o jornalismo tradicional, tal qual existe, está condenado. E está condenado a curtíssimo prazo, não interessa se vai acabar hoje, amanhã ou depois da manhã. As grandes máquinas bem oleadas de informação hoje já não fazem jornalismo tradicional. E quando digo as grandes máquinas bem oleadas, falo de grandes jornais, mas falo sobretudo das televisões. Na verdade, eu acho que a única ferramenta tradicional, e não é o jornalismo, é a ferramenta mais tradicional que combate ativamente o poder das fake news e das redes sociais é a televisão. A televisão continua nas suas múltiplas dimensões, os seus avatares, e vai sofrer uma evolução brutal. Aliás, os jornais e as rádios hoje, todos os jornais e rádios têm vídeo, não é? De informação, quer dizer, as pessoas vão ao computador, mas as pessoas ainda não estão todas wired, ainda não estão todas connected, não estão todas ligadas, e a televisão atinge, a maioria da humanidade ainda não está no primeiro mundo, ou no chamado primeiro mundo, portanto a televisão é uma máquina brutal, ainda é uma máquina brutal, porque tem um poder de atração muito grande, independentemente do que vier a acontecer à televisão nos próximos anos. E, portanto, o jornalismo dentro da televisão vai-se adaptar, aliás, já se adaptou, já se percebe que é hoje muito mais opinativo às vezes do que noticioso. No noticioso, o tipo de notícias são hoje completamente diferentes das notícias que eram há 20 ou 30 anos e, sobretudo, o tempo de atenção do espectador hoje é muito curto e portanto, o espectador está à espera de ser informado no mínimo espaço de tempo da maneira mais simplificada. Isso é bom ou mau, não interessa, é o futuro, é assim, não se pode, de facto, combater isso. Agora, o jornalismo de papel, eu penso que
Provavelmente vai ser uma cultura de nicho, vai ser para uma elite, vai ser quase um objeto de coleção, digamos assim, é quase uma coisa handmade. E desculpa passar a conclusão do raciocínio e isso não, para eu o acho que mundo. a análise E o mundo vai ficar melhor ou pior? Eu não sei, porque eu acho que há perigos maiores do que estes. Eu acho que, por exemplo, o perigo de estarmos a destruir o planeta com as emissões e as alterações climáticas é muito pior. Acho que vamos ter grandes movimentos migratórios e grandes revoluções e grandes revoltas com ou sem as redes sociais e vamos ter muitos desalojados pelas alterações. Acho que esse perigo é muito maior que o do Twitter e o do Facebook. De migrações já aqui falamos. E, portanto, vamos ver nesse admirável mundo novo, que sinceramente eu acho distópico, acho que é difícil, onde nos próximos 20 anos metade dos empregos que existem hoje na Terra vão ser destruídos. O que é que vamos fazer a esta gente? Vamos lhe dar um rendimento mínimo para o escalar? Não. Também já debatemos Portanto, isso no Fronteiras 21. Vamos assistir a grandes revoluções e, para terminar, os jornalistas são sempre necessários para essas coisas, para os grandes acontecimentos da história. Subscrevo e aproveito para dizer que neste Fronteiras 21 há sempre a oportunidade para o público fazer um pouco de jornalista e colocar perguntas. Normalmente é um público identificado que adere ao programa a partir do site e já agora recomendo os artigos que estão no site do Fronteiras 21, particularmente um do Diogo Queiroz de Andrade, que está muito completo a propósito precisamente do que representam hoje os desafios e os riscos das redes sociais, mas dizia um público informado, hoje temos vários estudantes de comunicação e de publicidade também neste painel no Teatro Thalia em Lisboa e alguns vão poder colocar perguntas, peço perguntas rápidas e respostas tanto quanto possível rápidas também. Desde logo à Constança Castanheira, que tem uma pergunta para o Bernardo Pires de Lima. Constança, boa noite, bem-vinda, faz favor. Obrigada. Nas redes sociais o risco de desinformação é muito grande, certo? Até que ponto é que as pessoas acabam por formar a sua opinião baseada na opinião de outras pessoas sem sequer estarem a par do assunto em questão? Eu acho que esse mecanismo sempre existiu. Quer dizer, quem é líder da opinião, quem tem espaços próprios ou participa no debate público, influencia necessariamente as opiniões alheias. Quer dizer, as redes sociais apenas amplificaram a audiência, deram ao mensageiro a oportunidade de expandir a sua audiência a custo zero, sem intermediário, sem um filtro. Quer dizer, qualquer político hoje chega ao Twitter e põe, com mais sensatez ou menos sensatez, aquilo que faria num comunicado do seu gabinete ou numa conferência de imprensa. Nesse aspecto, cabe ao político utilizar a mensagem e a sua audiência da maneira que entende. Há uns que fazem melhor, há outros que fazem pior. Eu, por acaso, acho que toda, digamos, a reserva da utilização das redes sociais por parte dos políticos é bem-vinda. É evidente que nós temos aqui o extremo do Sr. Trump, mas acho que é possível continuar a fazer boa política e a chegar às pessoas e a ter políticas públicas que ajudem a melhorar as democracias sem as redes sociais. Mas esta questão liga-se à questão do papel do sociais. especialista, da pessoa que tem a opinião conhecedora e que se dilui nesta massificação da informação. Já Humberto Eco era muito crítico, por exemplo, disto. Tu vês esse risco, tu és um especialista em determinadas matérias. Ou a tua área parece que te protege, num certo sentido, do julgamento popular permanente? Depende da forma como tu estás no debate. Se estás num debate incendiário, de uma forma incendiária, para ganhares likes, popularidade e transformares essa popularidade em notoriedade e a partir daí criares o teu espaço, que é legítimo e muita gente faz, não é o meu estilo, tem ali esse instrumento. Eu acho, mais uma vez, volto à questão, nós temos aqui um instrumento, uma manada de oportunidades, cada um dentro da sua educação, da sua formação, utilizará da melhor forma. Acho que há um perigo aqui de formação, quer dizer, os desafios do jornalismo já existiam antes das redes sociais se imporem no espaço público. E vão continuar a existir com maior ou menor utilização das redes sociais do ponto de vista informativo e opinativo. Esses desafios existiam. Do ponto de vista dos desafios da mensagem política e do mensageiro e da execução política, é evidente que nós temos agora uma máquina de escrutínio da ação política ou empresarial ou até de IPSS, não é? Que também são empresas à sua maneira. Chegámos a esta conclusão há muitos anos, mas de uma forma mais evidente há poucos dias. Tem aqui um escrutínio avassalador,
que antigamente, ou há poucos anos atrás, passava por um filtro da imprensa tradicional, com contactos... E que se diluía normalmente que ao fim de algumas um próprio horas, relacionamento entre os atores e a imprensa, seja editores, seja diretores, um conjunto de procedimentos que hoje em dia se perderam. Não sei se vai haver um ajustamento nesses procedimentos, provavelmente haverá regras que a indústria promoverá para se proteger no seu negócio, que é um negócio como outro qualquer. Do ponto de vista dos atores políticos e depois como é que isso tem impacto, por exemplo, na diplomacia internacional, na relação dos Estados, na estabilidade das relações políticas e económicas, até comerciais. Um tweet do Sr. Trump tem um impacto económico, claro, se for direcionado a um determinado setor da economia, como já teve. Acho que aí há uma aprendizagem. As escolas diplomáticas precisam de aprender este mundo de uma forma que não estão muito vocacionadas, têm digamos, uma grelha muito tradicional de comportamento, e essas escolas diplomáticas depois também moldam o comportamento dos Estados além fronteiras, são, digamos, as pontas de lança desses relacionamentos, e os atores políticos, acho que uma sensatez e parcimónia que não é fácil de encontrar na classe política internacional. Por exemplo, em Portugal não se usa muito as redes sociais. Do ponto de vista político, são coisas muito secas, muito quase comunicado em poucas palavras. A política deixa de fazer sentido porque se usa dessa maneira as redes sociais, chega-se a menos pessoas por causa disso. Não vejo... Mas a política está a ter de reagir muito mais às redes sociais já em Portugal. Não acho que deva... Está mais escrutinada, está mais exposta. E a ter de reagir mais depressa. Tem que reagir com outra voracidade, mas tem que reagir bem. Não pode reagir mal, porque senão... comete erros atrás de erros. Agrava-se o efeito. Mas acho que é possível sobreviver sem as redes sociais na política e na política internacional. Nos negócios já não é possível sobreviver seguramente. João Silva tem uma pergunta para o Renato Paula. João, boa noite também, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Eu pergunto, tendo em conta o que foi falado, na procura incessante por cliques, onde a rentabilidade de um órgão de comunicação contrabalança com a idoneidade e o rigor do jornalismo, até que ponto conseguirão os mídia purgar as fake news? Olha, eu acho que também, do ponto de vista de marca, do ponto de vista corporativo, você tem que analisar clique de duas maneiras. Tem algumas marcas que precisam de quantidade de clique, porque elas precisam, principalmente as marcas que têm, as grandes marcas com marcas de consumo diário, elas precisam de clique porque elas precisam de consumo massivo. Existem outras marcas que não necessariamente precisam de clique, elas precisam de relevância. Eu repito a palavra relevância com muita constância, porque hoje em dia, no mundo da mídia, a relevância é fundamental. Então, de novo, volto ao assunto dependendo da estratégia de cada marca, você adota um caminho com mais cliques ou menos cliques, mais ação, menos ação, mais número de anúncios repetidos ou menos. Porém, por trás disso tudo, a gente hoje tem mecanismos e a preocupação com fake news é enorme, enorme dentro da indústria. Reuniões semanais sobre o assunto, a gente vai fazer reuniões no Google, no Facebook, na Amazon, está todo mundo falando de fake news. É uma preocupação muito grande, as marcas estão preocupadíssimas, por isso é que eu tenho esperança de que é um assunto complexo, porque é um assunto muito pulverizado. Uma pessoa, às vezes, pode fazer uma destruição enorme, né, do ponto de vista de informação, mas eu acho que, do ponto de vista de mídia, existem softwares que nos ajudam e, dependendo do objetivo de marca, a gente pode adotar estratégias diferentes e fake news está no coração de tudo, de todas as nossas discussões hoje em dia. Muito obrigado, Renato. Bruno Andrónico tem uma pergunta para o Alexandre Brito. Bruno, por favor. Boa noite. Na China fala-se num sistema de crédito social com base nos dados recolhidos através dos nossos telemóveis e das aplicações que utilizamos. Essa pontuação pode afetar a vida dos cidadãos em vários aspectos, como o emprego ou a escola onde os filhos podem estar. Acha que esse sistema vai avante e, se for, acha que pode expandir-se? Vocês têm reparado que eu, de certa forma, sou um bocadinho positivo em relação a esta coisa da internet e das redes sociais, principalmente em relação à internet. Em relação a isso específico, o que eu digo é medo. Muito medo. Só para terem uma ideia do que é, o que a China pretende que seja feito é ter um controle tal sobre as pessoas que, conforme as nossas ações, vão-nos dando mais pontos ou menos pontos. Coisas tão simples como esta. Se alguém passa 8 horas a jogar computador, eles acham que essa pessoa é preguiçosa, porque está quase sempre
a brincar, está sempre a fazer jogos e baixa-lhe a pontuação. Se alguém compra fraldas, muitas fraldas no supermercado, significa que está a ajudar alguém, uma criança ou até um adulto, e então dá mais pontos. E conforme a pontuação que a pessoa tem, o que acontece é, depois, quando vai, por exemplo, a um hospital, pode ser atendido de forma mais rápida, ou quando vai a um hotel, em vez de ir para um quarto simples, vai para um quarto com melhor qualidade. E isso é assustador. Não sei se vai... exportável ou não? Como? Exportável a partir da China? Eu acho que pode ser exportável ainda para outros países. Desejavelmente não. Não sei se vai acontecer, tenho muitas dúvidas que aconteça, mas é um medo. Última pergunta surgida da plateia vai ser colocada pelo Henrique Claudino. Henrique, boa noite também, bem-vindo. Uma pergunta para a Clara Ferreira Alves. Obrigado. Pergunto-lhe se este excesso de conteúdos noticiosos ou pseudo-noticiosos levará os consumidores a procurar um jornalismo mais de nicho, mais especializado? Bem, espero que sim. Eu não tenho a certeza que... Nós somos hoje fabricantes de conteúdos. Na verdade, hoje um jornalista é um produtor de conteúdos. E há uma hierarquia nessa produção. As regras são ainda as antigas regras do jornalismo. A CNN há pouco tempo despediu uma equipa inteira por causa de um erro factual numa reportagem. Era um erro sobre a política, mas era um erro, enfim, negligenciável naquilo que é a massa imensa de desinformação hoje na política americana. E, no entanto, a CNN despediu uma equipa inteira de pessoas, provavelmente bons jornalistas, que são, digamos assim, carne para canhão neste admirável mundo novo em que se os padrões éticos do velho jornalismo tentam manter-se à tona como os últimos guardiões do templo, mas, por outro lado, são sacrificados nessa massa informe de transmissão de informação. Portanto, não sei, as grandes massas, as grandes máquinas de informação hoje precisam de muito dinheiro. E aí Portugal está mal colocado. Vai ser preciso forjar novas alianças em Portugal no futuro para que os atuais grupos que têm jornais ou cadeias de televisão possam continuar a existir no futuro. Haverá novas alianças de produção de conteúdos que já se perceberam com a Altice, a PT, etc. E, portanto, vai haver uma guerra enorme de produção de conteúdos. Que a ética jornalística e aquilo que se chama a reputação, não é? Subsista depende, em meu ver, daquilo que eu acho que é o mais incontrolável dos fatores, e aqui eu sou uma otimista nestas distopias, nestas versões catastróficas da humanidade, que é o espírito humano. De um modo geral, a não ser que de facto destruamos o planeta, o espírito humano tem conseguido salvar-se. Há qualquer coisa de salvífico no pensamento, e não estou a falar de cultura, na capacidade que nós temos de analisar, que pode ser um jornalista ou um cidadão. E, portanto, eu acredito sempre que o espírito humano vai contrariando sucessivamente os ataques fenomenais de que é alvo. Penso que o jornalismo faz parte desse reduto, espero que não final, do espírito humano. É um reduto muito importante. Nem todo o jornalismo é bom, mas quão infinitamente mais pobre e mais perigoso seria um mundo sem jornalismo e com maus produtores. Que mundo está para vir? É uma bela deixa deixa para a última reportagem que temos, última mas muito relevante ainda, é assinada pela... E acredito nos jovens, que são os portadores. Essa é a melhor deixa, Clara, porque agora vamos olhar precisamente para os tais nativos digitais, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, aqueles que crescem ao nosso redor e que são fatalmente diferentes de nós. Algumas das cenas que vai ver na reportagem da Catarina Marques Rodrigues são comuns seguramente na casa de muitos de nós, que têm filhos ainda em idade de infância ou mesmo adolescência, e com cenas, discussões, preocupações de todos os dias. Que horror, parecemos uma família de viciados. Os que ainda não têm redes sociais querem ter. Vicente, de 8 anos, já quer ter Instagram. E porquê é que não tens ainda? Porque eu preciso na minha estado. O irmão mais velho, dos 4, é o profissional da família nesta área. Eu pago as fotografias que têm menos de 50 likes. Eu pago. Sim. E os meus pais deixam ficar sempre. Não percebem muito bem a diferença entre uma coisa que vai render e outra que não.
A técnica do Instagram é praticada diariamente. Francisco partilha histórias de vídeos que vê. Na família há uma regra: os pais seguem os filhos e os filhos seguem os pais. Mas quem tem a prática tem também as habilidades. Alguma vez escondeste alguma publicação dos teus pais? Sim, as minhas histórias estão ocultadas dos meus pais. Os meus pais não podem ver. E porquê? Porque não é muito bom. Não é muito bom eles estarem a ver aquilo que eu meto com os meus amigos. Aplicações para comprar gostos, não colocar várias fotografias seguidas ou até ter olho para as imagens que vão ter mais likes. São lições que Francisco dá aos pais e que foram alimentando a chama do ego virtual. Por exemplo, se uma pessoa põe uma coisa e ninguém vê, e ninguém põe gosto, ninguém põe nada, uma pessoa pensa, ora bolas, então ninguém disse nada. Quando estava à vossa espera, partilhei o poema de Eugénia de Andrade, o poema à mãe. No mais fundo de ti, eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Esta foi a última partilha da mãe de família. A poesia dos filhos passa mais pelas conversas nas redes e pelas fotografias, mas sempre com os olhos bem abertos. Há um dia que a Rita chega a casa e diz: mãe, nós temos que falar porque a Natasha tem um sujeito desconhecido a falar com ela no Wi-Fi. Não era no Wi-Fi, era no Messenger. Ele estava só a dar conversa à minha irmã, mas ele era mais velho, muito mais velho. Portanto, devia ter para aí uns 20, talvez. E a minha irmã tinha 12. Não faz mal meter gostos nestas páginas de pulseiras e essas coisas, faz não? Não. A Irina, ela descobriu um canal de uma mãe e de uma filha que se dedicam a fazer penteados e pinturas uma à outra, penteados muito giros, e trouxe também momentos de cumplicidade comigo. Olha, mãe, já viste esta mãe e esta filha a fazer estas tranças e mais estas trancinhas? O Facebook é divulgação. Em vez de andar a recolher panfletos e flyers, não, vou ali e vejo o que é que se passa. Mas o que se passa ali, quando a net se liga, é o espelho da realidade ou é um mundo à parte? Há muitas pessoas que parece que vivem do Facebook e de dar uma imagem. E a maior parte das vezes essa imagem nem sequer corresponde à realidade e à vida deles. Há casais que no Facebook aquilo parece um mar de rosas, mas depois vamos a ver na vida pessoal, não é bem assim. E eles nas redes sociais acabam por mostrar apenas... Só aquilo que querem. Só aquilo que querem, e no fundo exatamente. as coisas boas, não é? Os pais são iguais nisso também? Quer dizer, não ponho que não faço desporto, por exemplo, porque não faço, não é? Mas uma pessoa, por natureza, acaba por pôr as coisas que nos mostram melhor, não é? Pais e filhos, unidos pelo sangue, pelo Wi-Fi, mas também pelo que realmente importa. É muito importante, à medida que vão crescendo os seguidores, é importante para ele. Para nós é um bocadinho esquisito também. Há coisas mais importantes que isso, pai. O que é mais importante? O quê? Do que ter seguidores? Não estou a falar uma coisa. A vida é muito mais importante do que Instagram. Com certeza, sim. Está bem. Bela síntese, há uma vida lá fora, talvez o tal espírito humano. Renato, há cenas destas lá em casa, não? Sem dúvida, diariamente. Mas é uma disputa... Mas também lhe escondem imagens? Olha, se esconde eu ainda não vi, então acho que sim, né? Sei lá, de repente. Esconda. Eu acho que sim, é uma rotina diária. E eu, como adoro tecnologia, eu acho que eu empurrei o pêndulo muito para o lado da abertura. A gente sempre permitiu lá em casa a utilização aberta de tecnologia e hoje eu vejo, por exemplo, como o meu filho se comunica com os seus amigos, eles se comunicam não através do Facebook, porque o Facebook nem existe para ele, eles se comunicam através de plataformas de videogame. Então eles trocam texto através das plataformas de videogame. Então há uma mudança enorme comportamental das novas gerações, mas isso aí é o dia a dia lá de casa. Podia ter repetido igualzinho. Portanto, um espaço de liberdade, qual é a preocupação que tem? Resta alguma preocupação no meio disso? Eu acho, não, para mim é uma preocupação importantíssima. Por exemplo, o que é que lhes diz? Que tenham cuidado. Eu sigo os meus filhos, o meu filho nas redes sociais. Eu acompanho o que ele diz, eu leio os textos, eu vejo que fotos ele coloca, pelo menos eu tento fazer essa lição de casa, porque eu acho que é super importante. Agora, a fluência que ele traz é uma fluência enorme, eles têm 3 telas, estão trabalhando ao mesmo tempo, estão escutando música e estão se comunicando, então é um movimento bastante particular que eu acho que, de novo, não tem volta. Isto anda depressa, de facto, Alexandre, nós crescemos na profissão a ir às escolas falar da educação para os média e hoje a educação para o digital é que é crucial, não é?
é crucial e acho que não estamos a fazê-la bem. Não estamos a fazê-la bem nas escolas, não estamos a fazê-la bem, nós aqui estamos a fazer bem, mas mesmo até como pais, muitas vezes não fazemos bem porque já não conseguimos sequer acompanhar aquilo que eles estão a fazer. Por exemplo, nos jogos, eu não sei como é que tenho ideia, mas funcionar a fazer jogos e a trocar mensagem ao mesmo tempo, eu já não consigo fazer aquilo. Portanto, e já não conseguimos acompanhar isso e devemos fazê-lo com total abertura. É impossível, nos dias de hoje, esconder a tecnologia deles, esconder um telemóvel. Eu tenho 2 filhos, mas tenho uma filha de 10 anos, o outro de 7, e só para ter 10 anos, atualmente é a idade em que se dá telemóvel às crianças. E isto para mim é assustador. A Constança, eu ainda consegui combater isso. Ela é provavelmente das poucas miúdas na escola, dos poucos estudantes na escola daquela idade que não tem telemóvel, mas fica difícil resistir. E tu és um entusiasta da tecnologia. E eu sou um entusiasta, mas quando lhe der, se lhe der, isto está muito dependente das notas, mas se lhe der, vou tentar ensinar-lhe e vou tentar mostrar-lhe que se pode fazer mais com aquilo do que simplesmente trocar mensagem. Há alguma mensagem que devemos fazer acompanhar do presente de Natal que faz seguir um smartphone ou coisa do género, Bernardo? Pensando no mundo e tudo isto. Pois, eu pessoalmente não estou aí ainda, quer dizer, os meus filhos são muito pequeninos e, portanto, não antecipo problemas. Lá chegarás depressa também. Não antecipo problemas e também parte um bocado da vivência dos pais, quer dizer, a minha vida foi sempre muito ligada ao desporto e ao ar livre, portanto, é um pouco também por aí, não quero escapar a nada, mas acho que há um cunho também de educação para a rua, digamos assim, que pode escapar um bocadinho esta vertente. Mas uma das questões principais é esta exposição da privacidade, que verdadeiramente subjaz a tudo aquilo que falamos aqui, não é? Sim, eu tenho cuidado, quer dizer, eu não exponho nada relacionado com os meus filhos em nenhuma plataforma onde esteja. Isso tenho absoluto cuidado, a minha mulher também, e isso é uma regra lá de casa. Mas portanto, eu não dou lições de moral a ninguém, nem como é que se devem comportar com os filhos, nem pouco mais ou menos. Tenho as minhas e quando chegar a essa altura de verdadeiros problemas, logo me debruçarei sobre isso. Sobre o mundo, acho que há muita coisa a ser bem feita para prevenir, para perceber melhor. Já dei aqui alguns exemplos. Há outros que os calendários são também absolutamente madrastas, desse ponto de vista, são madrastas para a eficácia das democracias. Nós tivemos uma boa experiência em França, porque a percepção que se gera sobre uma interferência do exterior num ato eleitoral também contribui para dar alguma coesão à base, digamos, cosmopolita versus nacionalismo. Nós estamos aqui nesta dicotomia internacional, não é? E em França isso foi muito evidente. Na segunda volta das presidenciais, Le Pen, Macron. E o senhor Macron tinha uma equipa não muito alargada, 18 elementos, que produziu contra-informação para prevenir exatamente aquilo que veio a surgir muito tardiamente na campanha, há 48 horas das eleições, que foi um conjunto de falsidades à volta da sua vida, em que ele respondeu imediatamente, estava preparado, teve um pacto com a imprensa tradicional para que esta não exponenciasse o conjunto de mentiras que estavam a ser propagadas nas redes sociais através de intervenção russa. E assim travou. E assim conseguiu travar. É um bom exemplo concreto, Bernardo. Na Catalunha, por exemplo, só para terminar, porque este é um assunto interessante e que para a semana vamos ter eleições na Catalunha e no dia imediatamente anterior ao referendo de 1 de outubro houve um aumento de 2000% de perfis novos no Twitter para divulgar os bots, não é? Bots e não bots, mas com origem russa, para divulgar mensagens, descontextualizar vídeos, sempre a transformar a visão independentista numa visão de guerra cultural e, portanto, a alimentar a narrativa de guerrilha. E, portanto, nós temos esses dados, esses dados são concretos e essa ameaça não está... Esta é uma boa informação para passar aos que vêm a seguir. Da semana que vem. Clara, só tenho um minuto, em síntese, o que é que lhe apetece dizer? Bom, eu não tenho nada daquela família. O meu filho é bem mais velho. Eu combati hoje para PlayStation, combati o World of Warcraft ou uma coisa dessas que já tinha características de dependência tóxica.
e combatia essas coisas todas. Descobri, e vinha com o Mark Twain, e vinha com os meus livros e tal, e de facto havia uma grande resistência à leitura em papel. Ganhou ou perdeu? Mas depois descobri, em primeiro lugar, que os jovens crescem, que se cansam rapidamente das dependências e que arranjam outras. E tive a grande surpresa outro dia, numas férias, ver o meu filho, que tem 24 anos, a ler de uma ponta à outra um livrinho do Hemingway em papel. E pensei, nem tudo está perdido. Ainda não perdi essa esperança também. Agora, as minhas que eu lá chegaram. combati isto tudo, e ainda chatei por causa do telemóvel, porque acho que não se deve dormir ao lado do telemóvel. Clara Ferreira Alves, Bernardo Pires de Lima, Renato Paulo, Alexandre Brito, foi um gosto tê-los no Fronteiras 21. Agradeço, obviamente, ao público aqui presente e, sobretudo, a si que seguiu este programa, mais uma vez, na RTP3 e também na RTP Internacional. Vamos fazer uma pausa de um mês apenas. A segunda temporada, isto agora é assim que se fala na linguagem das séries televisivas, está para começar em fevereiro, portanto, a pausa é só de janeiro, após as festas. Logo a seguir voltamos com novos temas que desafiam Portugal e o mundo, neste Fronteiras 21, parceria RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desde já, então, bom Natal, boas festas e até fevereiro, neste caso. Boa noite.